Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de começar, aqueles recadinhos básicos, não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, morcego underline, marcos underline, @bombe rádio e também as redes do Ru, @comuna bicha. Lembrando também que agora a gente tá na Twitch, twitch.tv/caverna morcego, e também tem a Twitch do Ru, twitch.tv/comuna bicha. Não se esqueça de seguir também as nossas páginas da Ibambe, @ibambe rádio é o Insta, o Twitter, e ibambecorp.com.br é o site, onde eu inclusive estou postando alguns textos. Ambos os últimos dois que eu postei foram voltados para violência policial. Também não esquece que o seu apoio é muito importante, é o que mantém o projeto seguindo. Então vai lá em apoia.se/caverna morcego, família. É de muita ajuda, muita ajuda. Ou também o Pix, PicPay vai estar aí embaixo, tá na descrição, é só olhar lá. E isso. Eu espero que vocês tenham um bom episódio, galera. Até mais. Falar um pouco sobre Engels, sobre nosso amigo, como é que o pessoal chama ele? Frederico Ângelo. Ai, caralho. Caiu outro livro aqui. Ah, família, spoiler pro pessoal da Twitch. Eu acabei o Anti-During, né? Aí eu tô lendo ainda o da Thailise, que ainda falta bastante pra eu acabar. Aí agora eu vou começar a ler o livro que eu falei até no Twitter que eu tava ansioso, que é o do Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. E inclusive a Thailise cita muito esse texto, então eu já li várias páginas dele, mas agora eu vou começar ele mesmo. E é isso. Mas vamos lá. Família, primeiramente recomendar aqui a Expressão. Se um dia vocês virem essa live, ouvirem essa live, chama nós! Inclusive o livro ele tem uma citação do Engels aqui, eu acho que já é até da hora trazer ela. Lembrando de situar o Engels no momento histórico, no lugar que ele estava, e pá, não sei o que, blá blá blá. Seria desejável a abolição da propriedade privada por essa via, aí entre colchetes, por meios pacíficos. E os comunistas seriam os últimos a se opor a ela. Os comunistas sabem perfeitamente que todas as conspirações, além de inúteis, são mesmo prejudiciais. Têm consciência de que as revoluções não são feitas premeditada e arbitrariamente, sendo antes, em todas as partes, uma consequência necessária de circunstâncias independentes da vontade e da direção de partidos ou classes. Ao mesmo tempo, os comunistas veem que o desenvolvimento do proletariado, em quase todos os países, tem sido violentamente reprimido, e que assim, os próprios inimigos do comunismo preparam a revolução com todas as suas forças. Se por fim, o proletariado oprimido é lançado na revolução, nós comunistas defenderemos na prática, tal como agora fazemos por palavras, a causa da classe operária. Cara, é muito interessante pensar nisso, né? Tipo, ele fala... Cadê? Uma consequência... Calma aí. Uma consequência necessária de circunstâncias independentes da vontade e da direção de partidos ou de classes. Ou seja, o movimento revolucionário, a revolução, ela começa... Ela sempre vai estar à frente do partido revolucionário. Isso é uma coisa importante que ele já traz aqui. E aí entra o que Rosa e o que Lenin falam, né? E aí o partido revolucionário ele tem que estar atento para saber o momento de agir, tem que ter dirigentes bons para saber como dar a direção desse movimento que vai se iniciar, embora alguns não queiram dizer de forma espontânea, então vamos utilizar as palavras de Engels, né? Por circunstâncias independentes. Eu acho importante situar essa questão aí do Engels. O Engels ele é fantástico, né? A Thailise ela vai falar um pouco sobre a questão de como o Engels fala sobre o Estado e tal. E eu tava até conversando com o camarada Snipes hoje. Eu tô tendo pra Sociologia o capítulo 8 de O Capital, né? Inclusive a gente vai ter que fichar. E aí ele é muito específico em certas partes, tá? Sabe? Ele é... Como posso falar? Ele vai focar muito na questão da Inglaterra, na questão de tal empresa, na questão de parte da Rússia e pá, não sei o que. Só que ele traz trechos importantes, né? Dentro do capítulo 8, tá? Não tô falando do Capital como um todo. O Engels, no Anti-During, tem certas partes que ele cita esse capítulo, só que ele vai estar falando sobre o desenvolvimento geral e comparando com o desenvolvimento específico e tal, e não sei o que. Só que de um jeito que pra mim é muito mais útil pra se pensar a proposta do curso de Sociologia, tá ligado?
Então, às vezes, a gente poderia ir para Engels, porque o Engels ele vai trazer o Marx para desenvolver melhor. Mas, quem escolheu foi o Rui Braga. Quem sou eu para questionar Rui Braga, né? Eu só tô explanando pensamentos aqui. Então, bora lá pro livro, né? O livro vai começar com uma apresentação do livro mesmo, que vai trazer essa questão do... Só dando a introdução do livro, né? Este livro pretende resgatar alguns dos principais textos, formulação do materialismo histórico dialético, sobre a teoria da organização da classe trabalhadora. Então ele vai começar pensando justamente nessas coisas gerais. Para quem quer ver os textos que tem, começa com o legado de Engels, depois o princípio do comunismo, que é do Engels, o legado de Karl Marx, depois o manifesto do Partido Comunista, aí o legado de Lenin, e aí tem 2 textos, que é Carta a um Camarada, e depois tem uma parte do... de onde que é esse texto? É do Que Fazer, se eu não me engano. Do Que Fazer, se eu não me engano. Os métodos artesanais dos economistas e a organização dos revolucionários. Depois tem o legado de Rosa Luxemburgo, Greve de Massas, Partido e Sindicatos dela, que é um texto fantástico. Inclusive tem podcast sobre. Depois tem o legado de Mao Tse Tung. E aí tem 3 textos, né? Retifiquemos o estilo de trabalho do partido, sobre o fortalecimento do sistema de comitês do partido e métodos de trabalho dos comitês do partido. Os textos do Mao são muito bons, foi meu primeiro contato com ele e eu gostei pra caramba, tá ligado? Gostei bastante. Aí vai ter a introdução do próprio autor e pá, não sei o que, falando um pouco sobre tudo. Vamos ver o que a gente pode aproveitar daqui, né? Primeiramente, ele vai falar sobre a questão das crises da teoria marxista, né? E não da teoria em si de tipo, a teoria ela não é mais útil, mas das questões que acontecem, por exemplo, quando entra o estado de bem-estar social, a gente vê dentro da esquerda alguns problemas. Aí vem o pós-estruturalismo, vem algumas questões assim, que vão meio que dar uma quebra, e aí por causa do contexto histórico, por causa de todos os problemas, muitas pessoas se distanciam do marxismo. A gente vê alguns movimentos revolucionários que vão se tornar social-democratas, outros se tornam puramente liberais, vão fugir da questão do materialismo histórico dialético e pá. E ele começa dialogando com isso e colocando, né? Precisamos, como tarefa imediata, buscar e resgatar das experiências passadas, das entranhas da história, aquilo que o tempo não superou nem degenerou. Ou seja, tem coisas muito boas que precisam ser resgatadas, e trazendo o que Rosa fala, até as coisas ruins, pra gente saber pra onde não ir, né? É importante isso. E aí, ele vai traçar como objetivo do texto falar sobre a organização política da parte consciente da sociedade, né? Ou seja, do movimento revolucionário consciente, né? Daquela classe que é chamada de a classe mais... Embora tenha restrições, mas a classe mais consciente do proletariado, ou da classe trabalhadora. E aí ele vai dialogar sobre a questão da palavra partido, sobre a questão da palavra facção, etc e tal, não sei o que. E já vai trazer alguns pensamentos dos próprios pensadores, né? Mas não cabe aqui a gente entrar nisso, isso daí pode ficar pra vocês, caso vocês queiram ir lá ler. Ele vai falar sobre a primeira internacional, sobre a segunda internacional, vai falar sobre a terceira internacional e sobre a quarta internacional. Mas tudo isso ok, vocês podem ver bem no livro. A gente vai entrar agora no legado de Engels, o nosso Frederico Ângelo aí, querido. Muita gente vai entrar naquela questão de discussão, né? Ah não, Engels foi melhor que Marx, Marx foi melhor que Engels e pá, não sei o que. Eu só tenho... Lalesca, você por aqui, camarada. Não, deixa o NB pra lá, velho. Fala assim, não, tô ouvindo meu parceiro que vai estar aqui. Final de semana eu tô aí. É isso. E que eu tava falando sobre o Engels. Ah, tá. Engels e Marx aí, né? Tem gente que vai falar, Marx é melhor, Engels é melhor e não sei o que. Eu só tenho uma conclusão. Se alguém quiser ser meu Engels, minha Engels, quiser me financiar pra estar aqui, eu aceito numa boa, tá? O resto a gente resolve depois com quem ficar pra frente pra questionar essas questões aí. Se alguém quiser financiar aí, mano, tamo junto. Sou pobrito, exatamente. Aqui é isso. E aí,
uma coisa interessante, veja Sugar Daddy intelectual alguém. É isso, é isso. Esse é o ponto, esse é o ponto. Quem quiser financiar a revolução pode começar financiando alguns movimentos e me financiando. Muito obrigado. Eu deixo aqui recomendado para quem quiser entender um pouco melhor de Engels, né? Porque aqui a gente só vai introduzir ele. A semana acho que foi de 150 anos? 150 anos de Engels, quase certeza que foi isso, que teve na Boitempo ano passado. Pesquisa aí, Engels, semana de Engels, Boitempo e coloca para 2020. Vai estar lá, que tiveram muitos textos interessantes sobre o segundo violino da orquestra, né? Mentira, o cara era brabo demais, mano. O Engels escreve gostoso demais, fala isso daí. Isso daí eu prefiro nele do que no Marx, manda real. A escrita do Engels é muito melhor. Então vamos lá. O Engels ele nasceu em 28 de novembro de 1820. Então foram 200 anos de Engels, perdão, 200 anos. É isso, nossa, era só eu olhar aqui e fazer a conta. Ele nasceu em Barmen, que é uma província renana da Prússia, que era a parte mais desenvolvida da Alemanha, né? E era o filho mais velho de 8 irmãos. Várias informações muito importantes, né? E aí teve a mãe, que é Elisabeth van Haar Engels. Descendia de família intelectualizada, era extrovertida, amorosa, gostava de literatura e arte. Não sei porque o autor colocou tanta descrição assim, mas ok. E fala sobre o avô dele, o avô materno, que teve grande influência no desenvolvimento dele, né? Na formação dele. Porque o avô era filólogo e profundo conhecedor da mitologia grega. Isso é um bagulho muito interessante em Engels e Marx, que eles fazem grandes referências a algumas mitologias e a Bíblia, né? Muito louco isso. Claro, mano, dava pra ler o que ele escrevia ao contrário de Marx. É osso. Com 14 anos de idade, ele frequentou um colégio de professores fanáticos religiosos. É aqui que a gente entra, família. O primeiro rompimento que torna o jovem um revolucionário é o rompimento com a igreja cristã. Todo mundo que você conversa assim, não, eu me desvirtuei, pá, não sei o que, virou alguém bom. Brincadeira, perdão, tô zoando. E aí, em outubro de 34, ele vai pro liceu de Elberfeld, um dos melhores colégios da Prússia. O pai coloca ele no... Salve, salve, Elmar Condes 3, seja bem-vindo, camarada. O pai dele vai colocar ele num internato de comunidade evangélica pra retificar alguns desvios de distração e de caráter que ele tinha adquirido, né? Mas, como o cara era aplicado nos estudos, ele vai se desenvolver da hora em história, línguas antigas e literatura clássica alemã. Isso só pra começar, né? Isso só pra começar. De acordo com uma bibliografia dele, no certificado passado a Engels, ao sair do liceu, assinalava-se que ele havia manifestado grande interesse pela história da literatura alemã, pelas obras de seus clássicos, adquirira bons conhecimentos em matemática, física, distinguira-se pela sua modéstia, sinceridade e cordialidade e manifestara uma louvável aspiração para adquirir uma vasta educação. O cara era brabo. Quem leu Anti-Dürer, na parte sobre física, biologia e química, se você meter aquilo no curso do ensino médio, todo mundo entende melhor do que como os professores passam. E aí, quando ele terminasse o ensino médio, a ideia era ir pra universidade e estudar ciências econômicas e jurídicas, né? Que é muitas das coisas que ele aborda, né? Ele vai ter o Dialética da Natureza, que é incompleto. Ele vai ter bastantes escritos sobre a questão... mais ou menos sobre a questão jurídica, mas muito sobre as questões da natureza. E aí depois, o pai dele coloca ele pra trabalhar na empresa da família. Então o Engels, ele vem de uma família com condições, de empresas. Não empresinhas, empresas. Só que aí, né, ele meio relutante, salve, salve Comunistark, mesmo relutante, ele começa a trabalhar e ele utiliza o tempo livre para estudar história, filosofia, literatura, línguas e poesia. Principalmente, ou seja, não apenas. Mas ele vai focar bastante nisso, mano, o cara era muito bravo. E aí o pai vai lá e resolve levar ele pras viagens que a gente tanto conhece, né? Ele vai pra Inglaterra, Holanda, Bremen, que é uma cidade portuária. E nesses contatos, ele aprimora as línguas estrangeiras. O que é muito interessante, né? Tipo, mano, o cara não parava de estudar.
E aí ele vai se especializar em música, vai frequentar concertos, teatros. Será que por isso que ele falava que ele era o segundo violino, por causa da proximidade dele com música? Não sei, tô pensando. Salve, salve, Amauri Gonzo. Seja bem-vindo, camarada, seja bem-vindo. Continuando aqui sobre Engels, acontece que a situação da Alemanha, como muito Engels e Marx falam, né, é aquela situação que a todo momento parece que vai rolar uma revolução, embora tenha os problemas da filosofia alemã, tenha os problemas da moral alemã e, consequentemente, em rosa da própria social-democracia alemã. O movimento que acontece, né, porque a gente tem a Revolução Democrática Burguesa na Alemanha, a gente tem alguns momentos assim, favorecem para os estudos do Engels, né, favorecem para os estudos de Marx também. E aí acontecem os problemas econômicos da Alemanha, etc e tal. E aí o Engels ele vai se aproximando da questão política, que é muito interessante. Aí é a época que sobe para o trono o Frederico Guilherme IV, que é um defensor do poder absoluto e pá. E em 39 o Engels vai estudar o famoso... Opa, fechou, compa. Daqui a pouco eu já dou uma olhada. Assim que eu acabar aqui eu vou lá dar uma olhada. E é isso, da hora, da hora. Bom trampo, camarada, bom trampo. E aí o Engels, em 1839, ele vai se aproximar dos estudos de Hegel, né? E aí ele percebe a dialética da história da humanidade, mas faz as discordâncias já. Lembrando que o Engels, ele se aproxima do comunismo antes de Marx, o que eu acho muito interessante. Adendo rápido aqui, camarada. Segundo que o Esquerda Diário, foi em Betim, em Minas Gerais, que o PCdoB atacou a greve dos trabalhadores da educação. Muito obrigado, Snipes. Valeu pela pesquisa. E em 1841, acontece uma coisa interessante, que também vai refletir nos estudos de Engels, que é ele ir pra brigada de artilharia, né? E aí ele vai trabalhar nessa questão de militar, o que é muito interessante, né? Ele se junta aos jovens hegelianos, que formulavam concepções ateístas e radicais. E o ponto de partida da tese dialética é aquela frase de Hegel que tudo no mundo se encontra em processo de transformação. Porém, a gente sabe que o Hegel, né, ele inverte a análise. E aí ele também vai estudar vai estudar sobre Feuerbach, sobre a essência do cristianismo, defendendo também o ateísmo. E aí, durante os jornais, ele vai começar a fazer aquela famosa... Eu acho muito da hora, porque os jornais eram o lugar de criticar, né? Tanto que o Anti-Düring, ele é publicado em jornais, em vários jornais. Então, as críticas sempre eram dadas assim. E é muito interessante, porque o Engels, em 42, é inclusive chamado de doutor em filosofia, só que ele não era doutor. O que é muito da hora. E aí a gente entra agora onde o texto vai se aproximar sobre Engels e Marx. E aí, família? Engels e Marx, secretamente, davam os pega ou não? Eu acho que sim, mas... Ok, quem sou eu pra julgar alguma coisa, né? Ele termina o serviço militar no final de 42, né? E vai pra Inglaterra. Onde ele vai estar na propriedade do pai, né? Vai estar trabalhando lá. E ele vai visitar em Colônia o jornal Rheinische Zeitung, não sei como se fala, perdão, onde ele conhece o Marx, o Carlos Marcos, chefe de redação. Inclusive, família, meu Marcos minha mãe se inspirou em Marx. Não, brincadeira, mas poderia. É isso. Ele vai ficar 2 anos ali em Londres, onde ele se torna socialista. Escreve artigo para jornais e vai dedicar os estudos para entender a vida dos operários ingleses. E é muito interessante porque o Engels ele vai estudar, né, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, vai estudar a questão da moradia e é muito complexo esses estudos dele. Eu não li totalmente, eu li alguns trechos, algumas partes, ouvi vídeos, ouvi podcasts, li artigos sobre, não cheguei a ler os textos na íntegra. Mas é bem interessante essa questão, né, dessa proximidade. E aí na primavera de 43,
Engels vai fazer contato com a Liga dos Justos, que é uma liga de comunistas alemães. E aí ele entra ele é chamado para entrar na organização, porém ele recusa porque ele percebe que havia discordância no modo de conceber o comunismo e os métodos conspirativos que utilizavam. Aqui é muito interessante. E aí, por que a importância de Engels, né? Família, ele foi o primeiro filósofo a aplicar corretamente o método dialético na análise das relações econômicas da sociedade burguesa. Ele vai tomar como referência a questão da existência da propriedade privada e do sistema capitalista. E vai apontar a saída para o fim da propriedade privada capitalista, né? E aqui é interessante porque vai fazer uma... Inclusive ele critica até no próprio Anti-Dürer as propostas do Proudhon. E aí antes que falem, não sei o que é isso, socialista batendo em anarquista e tal, algumas correntes anarquistas não consideram o Proudhon anarquista. Ele tem teorizações importantes, inclusive Marx e Engels vão utilizar, porém muitas pessoas não consideram ele anarquista justamente, por exemplo, por causa disso. Para Engels, o Proudhon ele vai propor algumas reformas. E aí você fala, porra, a gente sabe como o anarquista não quer trabalhar pelas reformas. Ele, né, também querem algo além, querem a sociedade comunista e pá, etc e tal. Então, o Engels ele vai estabelecer certas leis independentes da vontade dos homens, objetivas naturais e do desenvolvimento social, cuja base se assenta na propriedade privada. Quando o Engels ele vai falar sobre quem que é o pensador, eu não vou lembrar de quem que ele fala sobre isso, mas ele vai falar sobre um outro pensador que vai definir a história da sociedade em alguns momentos, né? Não lembro se é barbárie ou selvageria primeiro, depois é barbárie, propriedade privada, selvageria e... ele não utiliza nem civilização, ele utiliza outra questão. Mas aqui é importante fazer uma distinção entre, por exemplo, os antropólogos evolucionistas, que vão utilizar isso, e o Engels, porque o Engels ele não vai falar numa questão de a sociedade evoluiu. Inclusive ele tem uma contestação a esse termo do Anti-Dürer, mas ele vai falar, houve essa passagem histórica em certos modelos de sociedade. Em outros, não. Em outros elas permaneceram em momentos, e aí... ele vai até utilizar a palavra primitivos, mas não no sentido de retrógrados, no sentido de momentos que estão relatados desde a antiguidade na história da humanidade. Portanto, eles permaneceram isso. E aí, ele vai falar sobre a lei da concorrência, a lei da centralização do capital, lei da ruína e pauperização das massas, lei da oferta e procura, lei das crises de superprodução. E de acordo com Engels, essas leis não vão poder desaparecer antes de ser destruída a forma de propriedade que as gera. E aqui, fazendo um diálogo com a Thailise Leite e com o Pachucanes, né, a gente vai ver a questão da forma de Estado, a forma política, o sistema capitalista e a forma jurídica estarem truncados. E a gente não conseguir sair da questão da sociedade capitalista se não for levado junto com isso a destruição do direito, a destruição dessas leis, a destruição da forma mercadoria. Porra, leiam a Thailise. A Thailise ela vai fazer uma análise muito da hora sobre isso. E aí, continuando, em 1844 ele vai retornar para a Alemanha, vai visitar, vai passar por Paris para visitar o Marx, né? Aí, ó, eu falo, mano, tá indo lá, os cara, certeza, mano, certeza. E ele passa 10 dias em Paris, né? Onde ele cria uma relação de confiança com Marx e vai seguir até o final da vida de Marx em 1883. Ele vai fazer vários contatos com pessoas do movimento democrático e socialista da França, com jornais, através do próprio Marx, né, que vai fazer esse contato. E na Alemanha o Engels vai surpreender com o avanço das ideias socialistas. Então ele vai, inclusive, projetar uma biblioteca dos eminentes socialistas estrangeiros e de outra literatura socialista. Ele vai fazer algumas reuniões em 1845 que são importantes e pá, não sei o que. Só que a gente sabe como tudo acaba
sendo proibido, né? Conforme vai rolando na Alemanha, por exemplo, a expulsão de Marx, etc e tal. E aí ele vai falar com Feuerbach. Feuerbach não responde ele. Fofocas da história do movimento socialista. O Feuerbach não responde ele. Será que eu acho que muito disso que eles atacam depois é por isso, né? Os caras ficam putos e falam, não, vou atacar esse cara também. E aí o Marx também é expulso de França, vai pra Bruxelas. O Engels vai ficar... O pai de Engels vai ficar bolado com Engels e pá, né? E aí ele começa a escrever a condição da classe trabalhadora na Inglaterra. E aí, por causa de todo o medo, por causa de todos os problemas, Engels vai pra Bruxelas com Marx. E aí é onde Marx apresenta o que estava sendo escrito, né? É onde Marx olha e fala, ó o que tá rolando aqui, ó o que a gente tá propondo aqui. E aí, a organização dos operários, né? Bom, as revoluções burguesas acontecem nesse momento, né? Elas começam no século passado, né? Do século XVIII, porém elas continuam a desenrolar no século XIX em alguns lugares. E aí, o movimento dos trabalhadores, ou o movimento operário, ainda não estava no nível de consciência necessário. E aí era preciso, como o Ademar Bon coloca, né? Era preciso ajudar os operários a descobrirem as ideias revolucionárias com uma nova visão do mundo. Vamos lembrar que a gente teve, por exemplo, o cartismo, que era quebrar as máquinas e não sei o quê, porque elas seriam responsáveis pelo desemprego e pá, não sei o quê. Ou seja, já existia vontade, já existia mobilização. A gente teve Fourier, o Owen, o outro que começa com S, que eu sempre esqueço o nome, que propunham algumas formas de socialismo, mas era ainda um socialismo utópico, ainda era algo que não chegava no ponto necessário para a gente pensar na questão revolucionária, né? A gente tem ali o início, né? O broto disso tudo. E aí acontecem algumas repressões e pá. Em janeiro de 46 se cria o Comitê de Bruxelas na Bélgica, onde tinha vários refugiados da Alemanha, França, Polônia e da Rússia. Lembrando que a Rússia na época era czarista, né? E aí o objetivo... Salve, salve, Pio Guidolini, seja bem-vindo, camarada. E aí, ali dentro disso, o objetivo é ordenar as correspondências entre os militantes de todos os países, né? Organizar as informações e imprimir a literatura comunista. No início de junho de 46, a Liga dos Justos, lá de Londres, vai fundar o próprio comitê de correspondência também. E aí, o Marx e o Engels vão fazer aquele contato e conseguir dar um rumo em certos pontos, né? E aí, a partir disso, começam algumas discussões de tipo, ok, a gente precisa primeiramente do movimento democrático em geral, né, dele como importância. Para quê? Para a gente ter liberdade de imprensa, para a gente ter promulgação da Constituição, para conseguir o mínimo, para conseguir um certo avanço, né? Porque vamos lá, a gente está falando de um momento onde nem cartas conseguiam ser enviadas, certos países era simplesmente proibido, ou seja, você tem uma repressão massiva em grande parte do continente europeu. Ou seja, é aquela coisa, ok, a gente não pode confiar nas instituições burguesas, mas a gente precisa de um mínimo de espaço para respiro e construção. E aí a intenção já era criar uma organização internacional dos trabalhadores, né? E os comitês estavam fazendo essa função na época. E aí acontece a questão de um ir para um lado, um ir para o outro, e pá, não sei o quê. E aí, grande da parte dessa fundamentação do comunismo vai ser em debate com os socialistas utópicos, né? E aí consta que uma das reuniões com os proudhonistas, que defendiam as mudanças por vias pacíficas, e aqui é interessante a separação entre os anarquistas, algumas correntes hoje, e o Proudhon. Porque os proudhonistas defendiam as mudanças por vias pacíficas. E aí Engels vai defender 3 pontos das ideias comunistas. 1. A defesa dos interesses proletários em operação aos interesses burgueses. A gente tem uma contradição de classes, a gente tem uma luta de classes, a gente tem a luta de classes. B. Supressão da propriedade privada e sua substituição pela comunidade de bens. Bom, a Rosa ela vai falar melhor sobre isso, leiam a Rosa. E não reconhecimento de nenhum outro meio para a realização dessas intenções, a não ser a revolução democrática, violenta.
Então vamos lá. Aqui, quando ele já fala isso, ele já tá dando uma bola de que a democracia proletária, a democracia da revolução, a democracia socialista, a democracia comunista é diferente da... Salve, salve, Marcelo BS 2002. É diferente da democracia burguesa. A gente vive na ditadura da burguesia e a ditadura do proletariado, ela insiste em outra coisa. Embora ainda tenha muita coisa para se discutir sobre isso. E aí o Marx vai, para contestar a teoria de Proudhon, escrever a Filosofia da Miséria, vai responder ao livro Filosofia da Miséria com o livro A Miséria da Filosofia. E Engels vai considerar um verdadeiro programa da ideologia comunista. E aí, em 1847, a Liga dos Justos chama o Marx e Engels para trabalhar. Para se filiar, né? E aí, o Marx, com um grupo de comunistas, organiza um dos núcleos da Liga, né? E o sonho de organizar o Partido Comunista estava se tornando realidade. E aí, vai citar algumas coisas. E em 2 de junho de 47, em Londres, ocorre a mudança do nome, onde Liga dos Justos se torna Liga dos Comunistas. E a mudança de nome foi uma das primeiras discussões de Engels, né? Ele coloca isso. E lembrando que o Marx estava proibido de estar em Londres, tá? Então ele não estava lá. E aí o Engels vai estar lá e ele vai conduzir as discussões para o caminho do comunismo científico. Reformulando os estatutos baseados no princípio do centralismo. Reformularam os estatutos, eles vão reformular baseando no princípio do centralismo democrático. Eles vão criar a revista A Comunista, né, como órgão de imprensa, e aí vai ter toda a formulação e tal, não sei o que. A palavra de ordem da Liga dos Justos era: todos os homens são irmãos. Com Marx e Engels, a Liga dos Comunistas adota a palavra proletariado de todo mundo univos. E depois de um avanço teórico, eu não vou lembrar exatamente quando, eu estava lendo um texto recente que vai mudar para trabalhadores do mundo univos. É importante também essa discussão sobre proletariado e trabalhadores para a atualidade. Na época, pensando na Europa, ok, mas para hoje a gente entra nessa discussão, né? E aí eles vão ter que elaborar um programa que vai ser tipo uma profissão de fé. Profissão de fé, é isso mesmo. Lembrando que não é uma questão de dogmatismo, mas é uma questão de bases que sem elas não dá para se pensar isso. Então, vai seguir algumas perguntas, né? E aqui a gente vai começar a pensar elas, né? Que vai iniciar com a explicação sobre os objetivos do comunismo, depois caracterizar o proletariado como classe, depois descrever a história do surgimento do proletariado, vai mostrar a oposição que essa classe tem com a classe burguesa, vai falar sobre análise que mostra a diferença entre proletariados, escravos, servos e artesãos. Aqui um ponto importante, porque o Engels ele vai trabalhar com 2 tipos de escravo, principalmente no Anti-Düren. Ele vai falar sobre a escravidão na Grécia e em Roma e falar sobre a escravidão moderna. O Marx, no Capital, ele vai falar sobre a escravidão moderna. Nesse texto, por uma diferença sutil, a gente pode até entrar nessa discussão quando a gente falar mais pra frente, mas me parece que ele está falando sobre a escravidão, sobre o modelo de escravidão antigo. Mas a gente pode entrar nessa discussão. Se alguém tiver alguma referência teórica, pode me mandar, porque eu fiquei bem, não bem em dúvida, mas um pouco em dúvida com essa sutilidade dessa diferença. Vai falar sobre o caráter necessário para a transformação comunista da sociedade, como transformar a propriedade privada em propriedade social, qual é a posição do comunista em relação à família, as diferenças nacionais e a religião, vai falar sobre o papel da revolução e quais as principais medidas que o proletariado deve tomar para conquistar o poder. Então surgem várias ligas comunistas aí, e é interessante, e aqui é um ponto muito crucial, principalmente quando a gente pensa em formas diversas de estar trabalhando com conteúdo revolucionário, porque na época eles utilizavam palestras, atos públicos, peça de teatro, inclusive o Engels escrevia peça de teatro, atividades musicais e etc. Então é importante dar suporte para as pessoas que estão na Twitch, no YouTube, que estão fazendo música, até no TikTok. O Acende João, né, ele fala, né, que se o Lenin estivesse vivo, ele usaria o TikTok como plataforma como palco, né, para trocando essas ideias. E aí, e aí vai surgir, então,
os princípios básicos do comunismo. A ideia já era nomeá-lo como Manifesto do Partido Comunista, mas ele ainda achou muito cedo para isso. Então é interessante porque o princípios do comunismo, como eu falei no começo, ele vai se aproximar muito do Manifesto do Partido Comunista. Inclusive a gente pode, depois que acabar os princípios, ir pro manifesto, né? Porque é interessante essa relação que acontece entre entre as perguntas propostas por Engels e o desenvolvimento feito por Marx, né? E aí o documento vai seguir uma determinada lógica, que é iniciar pela definição do comunismo como doutrina da libertação do proletariado. Só que é interessante pensar, ok, o comunismo é a doutrina da libertação. Porém, a gente não sabe exatamente como, quando vai se dar. Ou seja, é algo que vai ser construído. E é interessante pensar nisso para não ficar nessa questão de doutrina como algo... não, você tem que seguir exatamente isso daqui e acabou. Inclusive o Engels, no Anti-Düring, ele vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre a questão dessa verdade universal, dessa certeza universal e das dificuldades que a gente tem para conseguir afirmar isso. E aí ele vai definir o que é proletariado, a origem, a situação da vida da sociedade burguesa, de que forma vende a força de trabalho, sua única mercadoria, e vai explicar a diferença, como já dito, entre proletariado, escravo, servo e artesão. Vai falar sobre a Revolução Industrial, principalmente nas condições da Inglaterra, que a Revolução havia sido destruída completamente, havia destruído o sistema anterior, da organização industrial manufatureira. Vai falar sobre a burguesia como classe dominante, que vai contribuir para o surgimento do proletariado, que por sua vez realizará a revolução, né? A burguesia criou as ferramentas que será o seu próprio enterro. Essas coisas assim. Vai falar sobre a indústria moderna, sobre a produção industrial, sobre as contradições do mercado, crise comercial, e por aí vai. Também vai falar sobre a livre concorrência, direito à propriedade, sobre a questão do trabalho, né? Entre essas coisas. Inclusive, recomendando aqui novamente o livro da Therese Leite, porque ela vai classificar a categoria trabalho dentro do sistema capitalista. Ela vai fazer essa diferenciação. Vai aprofundar o curso da Revolução, as características da sociedade comunista, as vias de sua criação, as etapas da Revolução, as medidas mais importantes que o Estado proletariado tem que adotar para destruir a velha ordem social. Vai destacar os traços da futura sociedade sem classes. E vai falar também que a Revolução Proletária deveria vencer em vários países do mundo, nos mais envolvidos economicamente, ao mesmo tempo. É importante essa questão, porque a gente vai traçar aqui, ok, a Revolução não precisa acontecer necessariamente nos países mais desenvolvidos. Porém, para uma revolução internacionalista, ela precisa necessariamente acontecer em pelo menos uns 2, 3 países mais importantes, né? Para a gente conseguir fazer frente ao capital. A Thailise ela vai entrar um pouco nisso, na questão de que o problema é que a gente não consegue sair da lógica do capital. Enquanto a gente não rompe com a lógica do capital, o Estado pode se dizer socialista, mas ele ainda vai viver pelas leis econômicas capitalistas, e aí surgem problemas e contradições que podem resultar em deterioração do movimento socialista. Não necessariamente vão, mas podem. Porque o capitalismo é ardiloso, né? E lembrando que o fascismo é uma cadela no cio. Se o fascismo é a expressão mais brutal do capitalismo, o capitalismo ele também está todo o tempo no cio. Ele vai depender da importância da educação como forma da juventude assinalar mudanças, e é claro, fora da educação burguesa. Vai falar sobre a influência do comunismo na família, não vai dar resposta sobre nacionalidades e religiões, e vai encerrar o documento afirmando a diferença entre os comunistas e os socialistas, e qual é a relação que os comunistas devem ter em relação aos outros partidos. É interessante pensar isso para hoje, mas a gente vai se aprofundar quando entrarmos no texto. Lembrando que não será hoje, família. Hoje a gente só vai dar esse começo. E aí, depois do Congresso de Londres, o Engels vai se encontrar com Marx, lá da Bélgica, vão entrar em acordo sobre o programa, vários comunistas de vários países vão participar disso, vão reformular estatutos, vão confirmar o nome da Liga Comunista, e aí eles recebem a tarefa de elaborar um manifesto, né? Só falando aqui, né, que depois eu acho que na parte de Marx fala isso, mas o que acontece? O partido vai apressar
a produção do manifesto, porque precisa ser feito. E aí nisso, o Engels, quando ele vai pra ver com o Marx como estava o manifesto, o Marx na verdade já tinha enviado, então o Engels nem revisa o manifesto. E aí, só para terminar essa parte, né? O Engels, ele vai escrever várias obras em companhia de Marx. A Sagrada Família, a Ideologia Alemã, vai concluir o Capital, a principal obra de Marx, embora o quarto livro fique em aberto. Em maio de 95, Engels tem a saúde fragilizada, perde a voz, vai se comunicar através de uma tabuleta e uma barra de giz e falece em 5 de agosto de 1895, na sua casa em Londres. O corpo é cremado e é jogado por Eleanor Marx, a filha mais nova de Marx, no mar. Lembrando que saíram 2 livros da Eleanor aí pela editora Expressão Popular, um sobre a biografia dela e outro sobre a questão do Marx. Então, é isso. Hoje a gente vai parar aqui. A gente vai entrar, talvez hoje à noite, dependendo da hora que eu voltar, talvez amanhã, no começo do texto, Os Princípios do Comunismo. Quem quiser ler, tem em quase todos os sites. Não é um texto muito grande, são várias perguntas. Então, tipo, a ideia é fazer, tipo, ler umas 10 perguntas na primeira vez. Na segunda live a gente lê mais umas 10. E na terceira sobram 5. São 25 perguntas. Então, tipo, é bem rápido. Tem muita discussão para ser feita em torno delas, é claro. Mas pra hoje eu queria introduzir aí, deixar esse gostinho. Olhar e falar, a gente vai discutir Engels aqui, família! Primeira vez discutindo a autora.